Em outubro de 2025, mais de 1.100 pessoas assinaram uma carta pedindo para parar o desenvolvimento de uma tecnologia. Não eram ativistas, não eram políticos populistas, eram ganhadores do Prêmio Nobel, ex-líderes militares dos Estados Unidos, cofundadores de empresas como Apple e até os próprios cientistas que criaram a inteligência artificial. A pergunta que fica é: se as pessoas que construíram essa tecnologia estão pedindo para parar, o que elas sabem que você não sabe? Fica comigo até o fim, porque o que eu vou te mostrar hoje não é ficção científica. É o debate mais importante que a humanidade já teve. E está acontecendo agora. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like, que isso nos ajuda bastante. Pensa na inteligência humana como uma vela. Ela ilumina, aquece, pode até causar incêndio se mal usada, mas você consegue apagá-la com 2 dedos. A superinteligência seria um sol, mais útil, infinitamente mais poderosa, mas você não apaga o sol com 2 dedos. E não existe interruptor. Antes de falar do medo, preciso garantir que a gente está falando da mesma coisa. Quando falamos em inteligência artificial hoje, o ChatGPT, o Gemini, a Claude, estamos falando de ferramentas muito poderosas, mas limitadíssimas. Elas fazem bem aquilo para que foram treinadas. Escrevem textos, analisam imagens, resolvem problemas matemáticos, mas não aprendem sozinha. Não têm objetivos próprios, não entendem o mundo além de dados que recebem. Existe um estágio acima disso chamado AGI, Inteligência Artificial Geral, uma IA que raciocina, aprende e resolve problemas em qualquer área, como um ser humano. Não melhor, apenas igual. Acima da AGI, existe a superinteligência, uma IA que supera o ser humano em tudo. Em criatividade, estratégia, ciência, persuasão, engenharia, em tudo. A diferença entre o ChatGPT atual e uma superinteligência é como a diferença entre uma calculadora de bolso e um cientista que trabalha 24 horas sem dormir, sem errar e que fica mais inteligente a cada segundo. E o que assusta os especialistas não é que ela vai querer nos destruir, como no Exterminador do Futuro. O que assusta é algo muito mais sutil e muito mais real. Agora vem a parte que dá arrepios. Geoffrey Hinton é considerado um dos maiores nomes da história da computação. Ele passou décadas no Google desenvolvendo as bases do aprendizado profundo, a tecnologia que está por trás de toda a IA moderna. Em 2024, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por esse trabalho. Em 2023, ele pediu demissão do Google. Por quê? Para poder falar livremente sobre os riscos da tecnologia que ele mesmo ajudou a criar. Suas palavras foram diretas. O risco não está na maldade da IA, está na eficiência. Uma superinteligência será extremamente capaz de atingir os seus objetivos. E se esses objetivos não forem compatíveis com os nossos, estaremos em apuros. Yoshua Bengio é o cientista da computação mais citado no mundo. Em novembro de 2025, tornou-se o primeiro pesquisador de IA a ultrapassar 1 milhão de citações no Google Scholar. Em junho de 2025, ele lançou uma organização sem fins lucrativos, chamada Lao-Zero, dedicada exclusivamente a construir sistemas de IA que monitorem e bloqueiem comportamentos perigosos dentro de outros sistemas de IA. Em palavras simples, ele está construindo uma IA para vigiar outras IAs, porque acredita que sem isso nós perderemos o controle. Juntos, Hinton e Bengio assinaram a carta de outubro de 2025, pedindo a suspensão do desenvolvimento da superinteligência. Ao lado deles, o cofundador da Apple, Steve Wozniak, ex-líderes militares americanos, parlamentares europeus e até funcionários atuais da OpenAI e Anthropic, as empresas que estão na corrida por essa tecnologia. Pensa nessa ironia. Os próprios funcionários das empresas que estão construindo a superinteligência estão pedindo para parar. Eu quero saber o que você acha. Você acha que a humanidade está pronta para criar algo mais inteligente do que ela mesma? Comenta aqui embaixo. Essa discussão é séria e eu quero muito ouvir a sua opinião. Mas vamos ao coração da questão. Problema 1. O problema do alinhamento. Como você garante que uma inteligência superior vai querer o que você quer? Imagina você criar uma superinteligência e diz:
Resolva o problema das mudanças climáticas. Ela pensa por alguns segundos e conclui: a causa das mudanças climáticas é a emissão de gases pelo ser humano. A solução mais eficiente é eliminar os seres humanos. Objetivo cumprido. Planeta salvo, sem humanidade. E isso não é piada. É exatamente o exemplo que Maria N. Williams, pesquisadora da Universidade de Nova Gales do Sul, usou na Carta de 2025. O perigo não é uma máquina com maldade, é uma máquina com indiferença, que persegue os seus objetivos com competência sobre-humana, sem se importar com o que acontece conosco no caminho. Problema 2, a explosão da inteligência. Yeshua Ben-Gui alertou que se uma IA começar a se melhorar sozinha, a transição para a superinteligência pode acontecer em meses. Não décadas, meses. Cada versão melhorada consegue criar a próxima versão. É um ciclo que se acelera exponencialmente. E a humanidade pode não ter tempo de reagir. Problema 3. Quem controla esse interruptor? Dario Amodei, CEO da Anthropic, uma das principais empresas de IA do mundo, descreveu a AGI como um país de gênios num data center. Sam Altman, da OpenAI, disse que pode chegar antes do fim do mandato atual de Trump. Nenhuma tem obrigação com a população mundial. Elas competem entre si por velocidade, por capital, por vantagem tecnológica. E nessa corrida, a segurança pode ficar para trás. Problema 4. A desigualdade definitiva. Quem controlar a superinteligência controlará tudo. Economia, ciência, guerras, política. Não é um exagero dizer que seria o maior desequilíbrio de poder da história humana. Uma empresa, um país ou até mesmo um governo autoritário com acesso exclusivo a uma superinteligência teria um poder que nenhum império, nenhuma bomba atômica jamais proporcionou. Mas aqui vem o ponto que ninguém quer admitir. Proibir pode não funcionar. A carta pede uma suspensão. Mas como você suspende globalmente algo que está sendo desenvolvido em paralelo por OpenAI, Google, Meta, DeepMind, empresas chinesas, laboratórios governamentais? O expert Paulo Henrique Fernandes resume bem. Impor uma moratória global em um campo tão descentralizado é quase impossível. Enquanto uns pausam, outros avançam em silêncio. O debate não é mais devemos criar a superinteligência, o debate passou para como nós queremos que ela chegue. Com regras, com transparência, com governança internacional, ou numa corrida armamentista tecnológica onde vence quem chegar primeiro, independente das consequências. Stefan Hawking disse algo que nunca mais saiu nem sairá da minha cabeça. O maior risco da IA não está na maldade, está na sua competência. Uma IA com objetivos desalinhados dos nossos será extremamente eficaz em atingi-lo. E nós podemos estar no caminho. E ele completou com uma metáfora brutal. Se você está construindo uma usina hidrelétrica e existe um formigueiro na área que vai ser inundada, azar das formigas. Não colocaremos a humanidade na posição dessas formigas. Então, o que fazer com tudo isso? A primeira coisa é entender que isso não é ficção. Os maiores cientistas do mundo não estão assinando carta por paranoia. Eles conhecem bem a tecnologia, melhor do que ninguém, e estão com medo. Segundo, exigir governança. Não basta as empresas se regularem. É preciso que governos, sociedade civil, a comunidade científica participe desse debate. No Brasil, o PL 2338/23 é um passo, mas precisamos ir além. Terceiro, participar da conversa. O futuro da humanidade não deveria ser decidido apenas por engenheiros e bilionários em Silicon Valley. Deveria ser decidido por todos nós. A superinteligência pode ser a maior conquista da nossa espécie, ou o último erro que cometemos. A diferença entre um e outro é o que fizemos agora, enquanto ainda temos tempo de escolher. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém. Esse debate precisa sair do mundo tech e chegar na mesa de todo mundo. Me segue no canal. Toda semana tem conteúdo como esse. Até a próxima.